Bem, pessoal, vamos trabalhar um pouco de conceitos aqui sobre funções do primeiro grau aqui no GeoGebra. Ele nos dá muitas opções aqui para efetuar cálculos, para fazer a leitura, né, do gráfico da função, apresentando as raízes, apresentando os pontos especiais que você necessita, né? Vamos colocar uma função aqui no GeoGebra. Vamos lá. Vamos colocar aqui 3x, vamos lá, y igual a 3x mais 1. No caso que eu coloquei y, você poderia colocar a função de x igual a 3x mais 1. Bom, essa é a minha lei de formação. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Observando o gráfico aqui, tá? Essa reta corta aqui o gráfico, o plano cartesiano, é uma função crescente. Por quê? O meu coeficiente angular é positivo, ok? Como que eu sei que o meu coeficiente angular é positivo? Deixa eu acionar minha caneta aqui para explicar um pouquinho melhor para vocês. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Deixa eu clicar de novo aqui para aparecer a funçãozinha. Vou colocar aqui no meio, ó, para poder trabalhar um pouco com vocês, tá? A função, a nossa função aqui, 3x mais 1. Deixa eu acionar a caneta para poder explicar melhor. Beleza? Bom, vamos lá. 3x mais 1, y igual 3x mais 1. Observando, o 1 aqui, nessa lei de formação, é o nosso coeficiente linear. Observe que ele está aqui, ó, cortando o eixo y. Tá? Então, o par ordenado desse 1 vai ser o zero. Então, quando você for fazer a tabelinha sua, os valores, você já sabe que esse 1 aqui é o coeficiente linear. O 3 é o nosso coeficiente angular. Tá? Então, são propriedades, conceitos que eu sempre preciso saber. Tá? E ó, um detalhe, eu vou colocar aqui agora na função, minha função aqui está 3x mais 1. Eu vou mudar para 3x mais 2. Vamos lá. Está 3x mais 1. Apaguei aqui, coloco 3x mais 2. Deixa eu apagar essa função. Vamos lá, apagar. 3x mais 2, vamos lá. Vamos colocar 3x mais 2. Vamos apagar o que eu coloquei. É tudo que eu coloco de conceito aqui, ó. Ele fica salvo, ó. Ó, vamos lá. Vamos apagar mais um traço. Vamos lá. 3x mais 2. 3. Bom, de novo 3x mais 1. Para vocês observarem um detalhe muito importante. 3x mais 1. O valor 1, que é o coeficiente linear, ele está cortando, no caso aqui, ó, o meu eixo y, tá? No 1. Se eu mudar para o 2, ele vai cortar aqui no valor 2. Vou colocar menos agora 1. Ele vai descer, vai lá para o menos 1. Ó. O que ele quer dizer? Esse valor coeficiente linear, ele é o meu par ordenado, tá? O meu par ordenado do zero. Ele corta, o coeficiente linear é o valor que corta o eixo y. E o 3, tá? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu acionar novamente a minha ferramenta aqui. Vai aparecer um monte de ponto aqui. Acionar minha caneta, tá? Deixa eu descer um pouco aqui. Então, vou colocar a função que eu coloquei aqui. Eu vou mudar. Vamos mudar a função novamente, ó. Vamos botar aqui a função, vamos apagar, tá? Vamos voltar na função que nós estávamos trabalhando. Y igual 3x mais 1. Então, um pouco, né? A minha função aqui, gente, ó. Então, minha função é 3x mais 1. Vamos acionar a caneta para poder conversar e explicar um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá. 3x mais 1. O meu coeficiente linear é 1. Então, é o valor, esse coeficiente, ele altera a posição da reta no eixo y. O 3 aqui é o meu coeficiente angular, é o valor que acompanha o y. E quando esse valor aqui, tá? Que é o 3, quando ele sempre está positivo, a minha reta é crescente. O que quer dizer que a minha reta é crescente? Ela começa aqui no terceiro quadrante,
e vai terminar no primeiro quadrante. Então, no caso, a função crescente ela é chamada da função dos quadrantes ímpares. Ok? Se eu mudar a minha função aqui, ó, colocar aqui, ó, y igual a menos 3x mais 1, o que vai acontecer? Vai inverter aqui, aí vai ser decrescente. Quando o coeficiente angular aqui, ó, ele for negativo, ok? A minha função vai ser decrescente. Quando o meu coeficiente angular for positivo, a minha função vai ser crescente. Bom, o formato da função, gente, tá? Você não pode esquecer, lembrando a equação do primeiro grau. Vou colocar y igual a x mais b. Esse é o formato. Então, o a, no caso aqui, é o valor que acompanha o x. O b é o coeficiente linear. A raiz de uma função afim ou a raiz de uma função do primeiro grau é onde que a reta, no caso, corta o eixo x, ok? Que seria bem aqui, na corta abscissa, beleza? Então, isso tem que sempre lembrar. O coeficiente linear é o valor que corta o eixo y. Detalhe, tá? Como é feito o cálculo aqui para encontrar o valor do coeficiente angular? Bom, ele é feito dessa forma aqui, ó. Vamos lá. O coeficiente angular, tá? Seria yb menos ya dividido por xb menos xa. Então, você poderia pegar dois intervalos aqui, ó. Vamos lá. Você pegaria, por exemplo, ó, os valores de x e de y, os dois valores. Um exemplo aqui, ó, eu vou pegar aqui esse ponto 1 e 4. Então, qual é o meu valor aqui, ó? É 1 e 4, ok? Bom, vou pegar o 2, tá? Aí do 2 você tem que ver qual que é o par ordenado dele lá em cima, ó. Vamos subir. Vai ser o 2 e o 7. Tá vendo aqui, gente? Vou fazer um ponto aqui, ó. O par ordenado do 2 aqui no x é o 7. Então, ele te dá todos os valores sem precisar fazer conta. Vou voltar aqui, ó. 2 e 7. Para você calcular o coeficiente angular aqui, você teria que fazer o quê, ó? Vamos lá. YB, então, 7 menos o 4, tá? Então, ó, peguei os valores de x. Dividido por 2, que é o xb, tá? Menos 1, tá? Vamos lá. 7 menos 4, 3. 2 menos 1, 1. 3 dividido por 1, 3. Olha só como é feito o cálculo do coeficiente angular, o intervalo. O coeficiente angular também ele é chamado de taxa de variação. Beleza? Vamos apagar esses dados aqui para a gente trabalhar mais uns conceitos aqui. Apagar rapidão aqui, porque senão a gente vai trabalhar ali, abrir a função ali. Todos esses dados aqui vai aparecer. Deixa eu pegar a borracha aqui para ir mais rápido, pessoal. Costumou trabalhar com GeoGebra? Bem prático, tá, gente? Ó, vamos apagar aqui. Então, lembrando, tá? Quando o coeficiente angular for positivo, a função é crescente. Minha função crescente, lembrando, tá, gente? Minha função crescente, ela vai cortar o terceiro, ela começa no terceiro quadrante, termina no primeiro quadrante. Olha só, tudo que eu faço aqui, gente, que eu digito no GeoGebra, ele vai salvando. Qualquer coisa que eu escrever com a caneta, eu tenho que apagar tudo, ó. Mas vamos ver se é mais rápido assim, ó. Vamos apagar para a gente trabalhar um outro conceito aqui. Já está acabando. Agora nós vamos mudar essa função aqui, ó. Então, essa função que a gente trabalhou aqui, ó, 3x mais 1, o coeficiente linear 3 é positivo, o coeficiente angular é o 3, ele é positivo. Então, a minha função aqui é crescente. Olha só, eu vou alterar agora aqui. Vou tirar essa função daqui, vou excluir. Essa mesma função, eu vou colocar ela negativa, coeficiente linear negativo. Então, a menos 3x mais 1. O que aconteceu?
Agora, a minha função, ela começa no quarto quadrante e termina no segundo. Então, a função decrescente, ela está trabalhando nos quadrantes pares. Então, lembrando, quando que minha função é decrescente? Quando o meu coeficiente angular é negativo, ok? E eu alterando o valor aqui do coeficiente linear, ó, vou mudar ele aqui para 2, ó. Ele muda, tá? Ele vem para o 2. Vou mudar para 4 para vocês verem como ele vem aqui no quarto eixo y, no valor na unidade 4, no intervalo 4, ó. Tá vendo? Ele vai trabalhando, ele vai mudando os valores aqui conforme eu vou alterando aqui. Alguns conceitos básicos, gente, a gente tem que saber, tá? Sobre funções. Lá no ensino fundamental você trabalhou com equação do primeiro grau, equação do segundo grau, e aqui, usando a equação, você está trabalhando com funções. A equação sua se transforma numa função para você efetuar a construção dos gráficos, ok? Uma outra coisinha aqui, ó. A minha lei de formação menos 3x mais 1, eu vou clicar aqui. Tabela de valores. Ela aparece aqui para mim, eu dou OK. Agora ela me parece a tabelinha aqui, ó, dos pontos especiais, ó. Menos 2 e 7, menos 1 e 4, é onde ela está cortando, ó, os pontos selecionados. Ela está cortando o eixo Y e o eixo X. Ela te dá os para-ordenados de valores X e Y, sem haver necessidade de você usar o cálculo, fazer a continha, tá? Fazer menos 3 vezes 1 mais 1. Então, você não há necessidade de fazer o cálculo aqui. Ela já te dá os valores completos, tá bom? Bem simples, bem prático. Eu vou apagar essa aqui. Trabalhar uma outra função aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, y igual a 3x. O que acontece agora? Essa função aqui é uma função que corta o eixo na origem, bem aqui no centro, no zero, né? Eixo x aqui, ó, zero, eixo y também, ó, bem na origem. Então você tem que entender, tá, que o coeficiente aqui linear é zero. Vou colocar aqui o valor 1 de novo, ó, ela mudou. Tirei o 1 aqui, ó, mais 1, que é o coeficiente linear, ela sempre vai cruzar, cortar os eixos bem na origem, 0, 0. Tá? Então, você chama essa função de função linear, ok? Função constante. Se eu coloquei y igual a 3, aqui os valores de x vai assumir só um valor de y. Vou colocar agora, deixa eu apagar aqui, caprichar melhor aqui, ó. Vamos lá. Y igual a 2. Olha só. O eixo y está cortado aqui no valor 2. E para todos os valores de x, o valor de y será 2. Então, eu chamo essa função de função constante. Ok? Não podemos esquecer. Vamos mudar aqui, colocar uma outra função para a gente trabalhar. Vamos colocar aqui, ó, y igual 1 sobre 2, 1 sobre 2, x mais 2, beleza? Então, temos que trabalhar alguns conceitos aqui, ó. Eu sei que essa função aqui é uma função crescente, porque o meu coeficiente aqui angular é positivo, o meu coeficiente linear é 2, o par ordenado desse 2 vai ser o 0, porque é onde corta o y, tá? O meu coeficiente angular, como eu já falei, é meio, ok? Então, esses conceitos básicos. A tabela de valores, eu vou colocar aqui, ó, os pontos especiais. Ele já te dá aqui, ó, menos 2, ok? O valor de x para o valor de y, para fazer no cálculo, é 1. Menos 1, 1,5. O par ordenado de x é 2, tá? Ó, onde ele corta. Menos 4 aqui, ó, tá? Se eu for olhar, ele é valor aqui, o valor de y é 0. Então, ele já te dá todos os valores, pessoal. Vamos voltar aqui e apagar, colocar uma outra função aqui. Vamos lá. Y igual menos 4x mais 1. Analisando a função, ok? Essa função é uma função decrescente, porque o meu coeficiente angular
corta o eixo Y aqui, ó. Ele está aqui, ó, começa no quarto quadrante, termina no segundo quadrante. O detalhe principal, por que que essa função ou essa lei de formação é decrescente? Devido ao meu coeficiente angular ser negativo, ok? Bom, você também pode encontrar aqui facinho, pessoal, a lei de formação. Caso você queira trabalhar uma função, vou colocar uns pontos aqui, gente. Vamos lá. Menos 2, menos 1. Então, menos 1 e 1. 0 e 3. 0 e 3. 1 e 5. 1 e 5. E 2 e 7. Bom, eu tenho os valores, então observe que os meus pontos estão colocados aqui. Deixa eu até passar uma reta aqui, para vocês entenderem melhor. Vou cortar um segmento aqui, ó. Vamos lá. Ele vai até lá em cima, beleza? Bom, eu tenho que entender aqui o que agora? Os meus pontos, tá, gente? Meus pontos é menos 2 e menos 1, menos 1 e 1, 0 e 3, 1 e 5, 2 e 7. Essa é uma tabela de valores. Eu quero saber a função agora. Tem lá y igual a 2x, y igual a menos 4x mais 1, 4x mais 1. Como que eu vou trabalhar, como eu vou criar a minha função? Bem, primeiro passo aqui, que o gráfico já vai te dar aqui o valor já, ó. Esse ponto aqui, 3, tá? É o meu coeficiente linear, beleza? Então, eu já sei que meu coeficiente linear é 3, eu sei que ele é positivo. Se ele tivesse aqui para baixo, aqui, ó, ele seria negativo. Então, a minha função aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, y igual a x mais 3. Beleza? Agora eu preciso encontrar o meu coeficiente angular para concluir a minha lei de formação. Bem, eu tenho os pontos, fica mais fácil ainda, né? Eu vou pegar aqui, ó, usando a fórmula para achar o coeficiente angular, colocar aqui, ó, seria o que? YB menos YA, ou Y2 menos Y1, tá, gente? Tanto faz. XB menos XA. Eu tenho que pegar dois pontos aqui, tá? Dois pares ordenados, para poder ver qual seria meu coeficiente angular. Vou pegar aqui, ó, gente, ó. Tá vendo o 5 aqui e o 1, ó? Então, o primeiro par ordenado meu aqui, ó, o valor de x aqui é 1, que é da abscissa, o eixo x, tá? 1. E o valor de y é 5, beleza? Então, aqui, ó, x, y. Mais um ponto. Outro ponto, eu vou pegar. Nós poderíamos pegar aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, o 2. O 2, tá? O par ordenado dele é o 7. Então tem que subir, ó. Vamos lá. Tá vendo lá o pontinho aqui? Ó. Então, 2 e 7. Vamos descer de volta aqui, ó. O meu outro par aqui, 2 e 7. Então, o 2 é o x, o 7 é o y. E aplica a fórmula. Aqui é YB, então vai lá, meu coeficiente angular vai ser 7 menos 5, tá? YB menos YA. 7 menos 5, dividido pelo XB menos XA. O XB é 2, 2 menos 1. 7 menos 5, 2. Aqui 2 menos 1 é 1, ok? E 2 dividido por 1 é 2. O meu coeficiente angular vai ser 2. Olha só a minha lei de formação aqui. 2x mais 3. Então, você aqui no GeoGebra facilita muito você efetuar os cálculos, tá? Lembrando, tá, gente? Novamente, reforçando aí, ó. Quando o coeficiente angular é positivo, minha reta é crescente. Ela começa no terceiro quadrante, ó.
termina no primeiro. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ok? Bom, beleza. Na próxima aula eu vou passar mais uns conceitos aí, vou voltar a trabalhar com a função do segundo grau e mostrar mais alguns recursos aqui que o GeoGebra pode nos auxiliar. Ok, gente?